Uma ótima tarde a você que acompanha a TV Novo Tempo em mais de 200 municípios do Brasil. Nós damos sequência à nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado Gaúcho. Nós recebemos em nosso estúdio hoje o candidato Miguel Rosseto, do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo, candidato. Muito obrigado, um abraço. Viu? Prazer estar aqui em NT Sul, aqui desde Cachoeira do Sul, dos estudos aqui de Cachoeira do Sul. Um abraço. Viu? Iniciando o nosso bate-papo, um dos problemas do Rio Grande do Sul hoje é a dívida. São 66 bilhões e 700 milhões de reais que o Estado tem de dívida. Duas perguntas. Isso é pagável e como pagar essa dívida? João Paulo, nossos amigos que nos acompanham aqui, especialmente do Rio Grande do Sul, esse é um tema importante. O Rio Grande do Sul sofre com uma negociação muito mal feita lá em 98 pelo Brito e pelo Fernando Henrique Cardoso. Nós já pagamos 20 anos. E essa é daquelas dívidas que quanto mais tu paga, mais tu deve. E são 20 anos pagando, o Sartori quer ficar mais 30 anos pagando. Nenhum país, João Paulo, que perdeu uma guerra, foi submetido a uma situação dessa. São 13% do orçamento do Rio Grande que sai todo ano. Tu sabe que o Tarso e a Dilma fizeram uma negociação importante. Eles reduziram o serviço da dívida, reduziram os juros, de tal forma que esta negociação resultou numa redução de 22 bilhões de reais do estoque da dívida. Foi uma negociação muito importante que eles fizeram, mas é preciso avançar mais. E eu quero negociar com o próximo presidente eleito, que eu quero seja o Haddad, a Manuela, e nós vamos repensar, rediscutir esta dívida a partir dos interesses do Rio Grande do Sul e do povo gaúcho. O Estado do Rio Grande do Sul já não paga essa dívida desde julho de 2016. E o tema central para mim, portanto, vai ser renegociar essa dívida com o próximo presidente eleito de forma altiva, digna, a partir dos interesses do Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, nós vamos buscar, junto a Brasília, os recursos que Brasília deve ao Rio Grande do Sul. Isso é muito importante. A Lei Candir, uma lei aprovada em 98, retirou recursos do Rio Grande do Sul de todos os estados exportadores. Agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo federal deve pagar aos estados aquilo que ele não pagou durante os últimos 20 anos. Portanto, o Rio Grande do Sul é um estado credor, junto a Brasília, de 4 bilhões, 3,9 bilhões de reais por ano. 3 bilhões para o estado, 900 milhões para os municípios. São recursos muito importantes. Infelizmente, o atual governo é omisso em relação a isso. Não só em relação a isso. Todos os temas que importam verdadeiramente ao Rio Grande. Nós vamos a Brasília com uma pauta para recuperar aquilo que o Estado do Rio Grande do Sul tem direito, de forma altiva, de forma responsável, mas vamos defender o Rio Grande do Sul. Prioridade absoluta do meu governo para a gente resolver trabalho e emprego e começar a ter arrecadação e recursos para poder melhorar a qualidade dos serviços públicos e crescimento econômico. Não há melhor remédio para a crise gaúcha do que voltar a ter crescimento econômico. Um dos fatores primordiais para a geração de emprego é trazer indústrias, trazer empresas para o Estado. Como fazer isso sem usar a isenção fiscal como barganha? Investimentos muito importantes. Primeiro, por isso que eu não quero privatizar o Banrisul. E é impressionante, tem alguns personagens e candidatos que cantam o nosso hino no dia 20 e vendem o Rio Grande do Sul no dia 21. Querem vender o Banrisul, querem vender a Corsã, CS, a REM, Sulgás. Eu não penso assim. Eu quero que o Banrisul esteja presente aqui em Cachoeira, firme, forte, trabalhando cada vez melhor com o nosso povo, investindo na região. Quero pagar em dia o salário dos servidores, isso é muito importante. Esse atraso de 33 meses no salário de professoras, policiais, ele prejudica a economia dos nossos municípios. Hoje tem como fazer isso? Claro. Eu faço investimento e volto para isso. Portanto, nós vamos pagar em dia salário e acabar com essa história, respeitar professor e policial e começar a arrumar a nossa escola, a nossa segurança pública. Eu falava de investimentos, recuperar investimentos, criar um ambiente de negócios positivo no Estado, por isso pagar salário em dia é importante, e atrair novos investimentos. Voltar a apoiar a agricultura. Eu fui ministro do Desenvolvimento Agrário do presidente Lula, fui vice-governador do Olívio, que me orgulha muito ser apoiado pelo presidente Lula. E como ministro do Desenvolvimento Agrário, nós investimos muito aqui no Pronaf, na agricultura familiar, programas como Mais Alimentos, que levaram o trator, a ordenhadeira, o caminhão para a nossa propriedade agrícola, da agricultura familiar. Nós qualificamos com seguro agrícola.
Portanto, é um conjunto de iniciativas para recuperar crescimento econômico com prioridade absoluta. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos que trabalhar muito para melhorar nossa arrecadação. Nós vamos combater sonegação, tem muita coisa para fazer aqui, nós vamos fazer. Nós vamos melhorar o nosso gasto, mas é no crescimento econômico e no acerto com aquilo que Brasília deve ao Rio Grande do Sul que nós vamos recuperar um ambiente de esperança e positivo para o Rio Grande do Sul e deixar no passado esta agenda de derrota, do desalento, da paralisia, do não trabalho. Nós precisamos recuperar um Brasil. O Brasil precisa voltar a crescer para ajudar o Rio Grande do Sul, voltar a investir e recuperar o Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que a partir de 7 de outubro nós vamos viver um tempo melhor para o nosso Estado. Um Estado com mais esperança, com mais alento. Nosso destino, João Paulo, não é o desemprego, a escola fechada, a saúde distante da população e o povo vivendo com medo por conta da insegurança. Nosso destino é ser feliz, nossa população viver em paz, viver bem e viver com esperança. E esta mensagem que eu represento do Rio Grande do Sul. O senhor citou, candidato, que o Rio Grande do Sul é credor da União. Sim. Nós estamos aí à beira de terminar um ano entrando em 2019 com um déficit aí de 135 bilhões de reais. Como trazer esses recursos? Sim. Como trazer esses recursos, já que existe todo esse desequilíbrio econômico no país? João Paulo, eu conheço Brasília, eu fui ministro do Desenvolvimento Agrário, trabalho. Brasília sabe se defender. Eu quero ser governador do Rio Grande do Sul. Eu vou defender o nosso estado. E, obviamente, nós vamos articular com outros estados, com os nossos municípios. Não é possível, por exemplo, quando uma emenda constitucional número 95, quando os partidos que sustentam o Temer, MDB, PSDB, PP, essa turma, aprovam a emenda constitucional, que faz com que Brasília, nos próximos 20 anos, não tenha responsabilidade para investir na saúde de Cachoeira, na escola pública de Cachoeira. Os nossos governos trouxeram para Cachoeira a Universidade Federal de Santa Maria. Os nossos governos, eu tive a honra de participar com o Olívio, nós somos governo de construção da educação. A UERGS está aqui em Cachoeira, curso de agronomia, valorizando a cidade, respeitando a juventude, dando esperança para a cidade. Essa turma destrói. Não é possível ficar Brasília 20 anos sem investir em saúde e em educação. Nós precisamos crescer. Por isso é preciso mudar Brasília. Brasília tem que ter um novo governo que trabalhe para o povo. Eu tenho uma opinião muito clara e digo isso porque eu já governei o Rio Grande do Sul. Tem dinheiro. Governar significa fazer escolhas. A minha escolha está dada. Eu não vou fazer tudo. Mas nós vamos pagar salário em dia de professor policial. Aqueles que nos acompanham podem imaginar uma professora entrando numa sala de aula, preocupada com o salário, no aluguel atrasado, a conta da energia atrasada, da luz. Ninguém consegue trabalhar desse jeito. As pessoas têm que ser respeitadas, né? Quer dizer, quem trabalha tem que ter salário. Então nós vamos começar a arrumar o Rio Grande do Sul resolvendo isto. Nós vamos resolver os atrasos da saúde para os hospitais, é impressionante. Tu sabe que se no nosso governo do Tarso nós colocamos 1.800 leitos no Sistema Único de Saúde para o povo gaúcho, este governo do Sartori e do Leite, eu digo do Leite porque eles governam junto, PSDB e PMDB governam junto, e governaram junto, e são responsáveis por esse desastre no Rio Grande do Sul. Eles tiraram dos hospitais do Rio Grande 1.490 leitos. Por isso que cresce a fila, a nossa população não consegue fazer uma cirurgia, não consegue uma consulta especializada. E nós vamos trabalhar para resolver isso em todas as áreas, melhorando o financiamento e melhorando a gestão. Na saúde, nós vamos organizar os centros regionais de especialidades, que é onde pega. Né? O nosso povo que tem que fazer um exame de um raio-x não consegue, tem que fazer uma consulta especializada, um cardiologista, um ortopedista, não consegue chegar lá, vai ter que chegar. Nós vamos trabalhar para isso. Não consegue fazer uma cirurgia eletiva. E nós vamos arrumar isso, fazendo com que em cada região do Rio Grande do Sul nós tenhamos um centro de especialidades. Não precisa construir equipamento novo. Pegar as estruturas que nós temos e investir aqui. Obviamente, para a nossa população ter um sistema de saúde qualificado e na hora que ela precisa. Hoje o Rio Grande do Sul tem quase 56% de matrículas de inativos, um rombo de aproximadamente 10 bilhões na Previdência. Alguma meta no teu plano de governo para resolver essa questão? E, candidato, o senhor é a favor da elevação da idade mínima para a aposentadoria? Não, veja bem, nós temos que respeitar quem trabalhou.
Quem trabalhou, quem cumpriu com as suas responsabilidades, quem construiu com o seu trabalho aqui do Rio Grande do Sul tem que ser respeitado. Então nós vamos respeitar os aposentados do Estado, vamos pagar em dia os aposentados. Os depoimentos que eu tenho são escandalosos. Eu vi recentemente de Rio Grande do Sul como testemunho. Como é que essa gestão irresponsável chega na vida das pessoas? Eu estive em Rio Grande agora, uma professora de 83 anos, professora Zilda, leu uma carta para mim, dizendo que a vergonha que ela passa todo mês, porque como ela não recebe, ela não consegue comprar o remédio dela. E ela só consegue o remédio porque o farmacêutico empresta para ela. A pessoa que trabalhou mais de 40 anos ensinando os filhos do povo gaúcho, nosso povo. Isso tem que acabar. Então nós vamos respeitar os aposentados e gerenciar bem o Estado. Dentro da tua previsão, caso eleito, dia 7 de outubro, qual é o prazo para que o servidor receba em dia? Janeiro. Eu começo janeiro e meu governo quer pagar em dia. Tem recurso para isso? Claro que sim, tem dinheiro. Eu quero deixar muito claro isso, viu, gente? O Sartori fez suas escolhas. Os governantes fazem escolhas com recursos que têm. Eu quero ser claro, tem dinheiro e esse dinheiro será utilizado para pagar professores e policiais. O segundo movimento que eu vou fazer vai ser chamar os hospitais, os prefeitos, prefeitas, a rede do Sistema Único de Saúde, que é a grande preocupação da nossa população. Nós vamos chamar para um grande acordo. Nós vamos reorganizar os repasses dos 12% do orçamento do Estado para os hospitais, para os municípios, para as prefeituras. Chega de tirar leito de hospital público para o povo e nós vamos reorganizar um sistema de saúde para a nossa população ter um sistema que merece. Eu não acho que só pode ter sistema de saúde quem paga plano privado, coisa nenhuma. E nós temos que acabar com isso. É sempre assim, viu, João Paulo, aqui nesse Estado, quando essa turma governa. É o povo que paga o preço de um ajuste fiscal irresponsável. Chega do povo gaúcho pagar a conta desses governos incompetentes. Nós vamos mudar isso e vamos começar a mudar a partir de janeiro. O senhor tocou no assunto da segurança pública. O Rio Grande do Sul hoje tem um déficit de aproximadamente 10 mil policiais. 77 cidades do estado têm apenas um policial. Como resolver essa questão? Nós vamos recuperar efetivo. Nós temos esse dado que é o dado em relação à lotação integral das nossas polícias, que tu deste corretamente. Mas se eu pegar o que para mim é mais dramático e mostra o que é a irresponsabilidade de quem governa hoje o Rio Grande, se nós pegar final de 14, aqui para cá, são 5 mil a menos. Então nós temos que ter uma escala de recompor os nossos efetivos ao longo do nosso mandato, mas fazer mais do que isto. Eu quero mudar a estratégia de policiamento, eu quero uma polícia preventiva, não reativa, eu quero uma polícia que se antecipe ao crime, eu quero a Brigada Militar fazendo policiamento comunitário nos bairros, vilas, nas nossas cidades, apoiando a nossa população preventivamente. Eu quero uma polícia civil cada vez mais investigando as grandes quadrilhas, né, as grandes facções criminosas, tráfico de droga, roubo de carro, roubo de celular. Nós temos que ter uma capacidade investigatória maior, serviços de inteligência, Brigada Militar e Polícia Civil articuladas. E a partir daí nós vamos devolver paz e segurança à população. É inaceitável, intolerável viver com medo como a população gaúcha vive hoje, em todas as cidades. Nós vamos recuperar efetivo, nós vamos aproximar um trabalho com as nossas prefeituras, nós temos muitas cidades que têm guardas municipais, nós vamos integrar os nossos esforços e nós vamos mudar o sistema prisional. Tudo isso nós já estamos definindo um grande plano de segurança estadual, que já temos definido, construído com profissionais de altíssima qualidade da Brigada, da Polícia Civil, do IGP, da SUSEP, dos bombeiros, que nós temos especialistas. Nós estamos muito seguros, viu, que nós podemos ter respostas de curto prazo e outras do médio prazo, mas com essa nova estratégia de segurança. Nós vamos revisar a nossa política prisional e quero deixar claro aqui, no meu governo, as facções criminosas não vão controlar os presídios e transformar os nossos presídios em escolas do crime. Chega disso. Presídios são para conter criminosos e ressocializar os apenados. Nós vamos buscar as melhores experiências que nós temos no Brasil e fora do Brasil, no tratamento desses apenados, como experiências importantes, sociedade civil, outras instituições, para que a gente possa organizar o nosso sistema penitenciário. Eu já tenho conversado com juízes, com os profissionais do Ministério Público,
de tal forma que a gente possa reorganizar um sistema prisional e devolver segurança ao povo gaúcho. Chega dessa situação de medo e vamos viver em paz. Nosso povo tem direito a isso. Um sistema que ainda é pioneiro aqui no Rio Grande do Sul, chega agora, são as APACs. Isso. O senhor concorda com esse sistema? É uma referência, uma das referências que nós temos estudado e trabalhado são as APACs. As APACs são associações civis que cuidam, que têm uma metodologia toda particular de controlar e cuidar e ressocializar os apenados com penas de baixa intensidade. São experiências muito positivas que nós já estamos analisando e outras experiências. O fundamental é reorganizar um sistema de segurança onde a nossa população possa viver em paz, e faremos isso. Candidato, segundo dados da Secretaria da Fazenda do Estado, 2 bilhões anuais é o déficit que CRM, Sulgás e CE dão, né? Segundo a Secretaria, apenas uma dá lucro. O senhor concorda com as privatizações e o Estado tem uma dificuldade de investimento nessas empresas e essa é a justificativa para que elas não se desenvolvam. Como resolver essa questão? Não, primeiro que não é esse dado não é correto. A CE, o conjunto da holding CE é superavitária, tem lucro. A Sulgás tem lucro, sempre teve lucro. A CRM, nos últimos 2 anos só, por incompetência desse governo, tem prejuízo. Banrisul tem resultado positivo, o Corsã tem resultado positivo, o Grupo CE tem resultado positivo, a Sulgás tem resultado positivo. Isso é uma coisa curiosa, vou te dar um exemplo de como é que eles fazem isso contra o interesse público. Quem esteve na Secretaria de Minas e Energia deste governo Sartori até ontem foi o PSDB. E eu fico perplexo quando eu vejo o candidato do PSDB defender a privatização do patrimônio. Eles governaram, e governaram mal as nossas empresas estatais. Eles governam mal, eles prejudicam as nossas empresas e depois vendem para os seus amigos. Onde é que está o interesse público nisso? Eu quero empresas estatais bem governadas, com resultados positivos e com capacidade de investimento. É isso que eu quero. Por isso eu já fiz referência aqui. Banrisul, Corsã, trabalhando bem, ampliando seus investimentos, a Companhia de Energia Elétrica trabalhando bem, Sulgás, CRM tem um grande potencial agora com o polo carboquímico. Nós podemos dar um grande salto em relação ao nosso carvão, tanto lá em Candiota como na região de Charquadas. Nós temos novas tecnologias pouco poluentes, sustentáveis ambientalmente, para a produção de gás de síntese a partir do nosso carvão, fertilizantes. Então nós temos que pensar essas empresas a partir dessa agenda de futuro, não do passado. Candidato, nós temos ainda 2 minutos. Eu queria lhe perguntar o seguinte, o senhor concorda com a reeleição, já que é histórico no Rio Grande do Sul não reeleger? Eu não concordo com a reeleição do Sartori, por óbvio, né? Acho que ele faz um mau governo, infelizmente, né? Eu digo isso porque eu tenho muito carinho, eu vivo aqui, eu quero que o Rio Grande cresça, se desenvolva. E, portanto, infelizmente, Temer e Sartori fazem muito mal ao Rio Grande do Sul, ao Brasil, né? Desemprego, né? Destruição de políticas públicas. Nós que há pouco tempo atrás vivemos um período de tanto crescimento e expansão, né? Fizemos referência aqui em Cachoeira, o crédito para os agricultores, o Minha Casa Minha Vida, habitação rural, coisa que nunca teve. Eu ando por aí nas nossas comunidades, as casas dos nossos agricultores, Minha Casa Minha Vida rural. Quantas famílias tiveram pela primeira vez acesso a um apartamento, a uma casa? Quantos jovens pela primeira vez foram para uma universidade? Uma das coisas que mais me emociona é ver um testemunho de um pai e de uma mãe dizer que é o primeiro filho que vai para uma faculdade e agradece ao Lula, porque sabe que foi o Lula e o nosso partido, os nossos governos, que garantiram vaga, respeitaram esse povo mais pobre. Trabalho, carteira assinada, salário mínimo valorizado. Eu saio na rua, falo com um aposentado, um casal de aposentados que tem um salário mínimo melhor. Não vão enriquecer, mas vivem uma vida simples, mas digna. Foi 76% de aumento real sobre o salário mínimo. Esse país que nós queremos de volta. Trabalho, carteira assinada, uma juventude podendo estudar. Por isso esse povo quer que o Lula volte. Por isso nosso povo quer que Haddad e Manuela voltem a governar e vão voltar a governar. E por isso nós queremos voltar a governar o Rio Grande do Sul. Eu estou muito preparado, viu? Nós temos uma equipe preparada. Fui vice-governador, fui ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário. Conheci muito a nossa agricultura familiar, nossas cooperativas, vamos apostar muito nisso, muito. Fui ministro do Trabalho e da Previdência, nós vamos apostar no crescimento econômico,
vamos resolver esses problemas da dívida, da Lei Candir, vamos buscar para o Rio Grande do Sul que é nosso, vamos dialogar dentro do Estado aqui, cada região com seu projeto de desenvolvimento, vamos voltar a governar de uma forma transparente, aberta. E eu queria passar uma mensagem de confiança. Confiança na nossa capacidade de trabalho, confiança na capacidade do Rio Grande do Sul sair dessa crise. Chega de desculpa, de se esconder atrás de uma crise, não fazer nada. E fazer com que o povo pague essa conta, com o seu sofrimento, da nossa juventude que não consegue ter uma escola boa, de professores e policiais que não recebem dia, dos idosos que buscam saúde e não encontram. Quer dizer, essa é a história que nós queremos deixar para trás. Esse convite tão forte, tão sincero e com tanta confiança, que nós podemos melhorar muito o nosso Estado, governando de forma séria, de forma comprometida com o nosso povo. Esse é o grande papel de um governo, estar ao lado de quem mais precisa, estar ao lado das regiões que mais precisam, estar ao lado daqueles municípios que mais necessitam apoio de um governo comprometido com o desenvolvimento de todo o Estado do Rio Grande do Sul. Esse é o meu compromisso, viu? E eu me sinto muito preparado para liderar essa boa agenda para o nosso Estado, a partir de Cachoeira e de todas essas regiões.